Apostolicidade, antiguidade, ortodoxia e universalidade. O que essas coisas têm a ver? Esse é um assunto que recorrentemente em algumas conversas eu acabo caindo e eu creio que essa exposição ela é bem válida quanto às origens, principalmente do Novo Testamento, né? Lembro que uma vez eu estava pegando carona com uma pessoa do trabalho e ela até comentou da questão principalmente o Novo Testamento, né? Ter sido selecionado por Constantino, né? Entretanto, isso é um grande mito, né? Essa concepção do Novo Testamento, que é, na verdade, a mais disputada, né? Porque o Velho Testamento foi, na época de Jesus, ele tinha sido recebido pelo aquilo que os judeus consideravam. Então, a gente não tem muitas dúvidas, apesar dos apócrifos, não se tem muita dúvida, porque hoje o cristianismo protestante, o cristianismo evangélico, assume que o Antigo Testamento é o que os judeus consideravam. Quanto ao Novo Testamento, eventualmente às vezes surge alguns novos livros, às vezes vem na mídia aí, nos jornais, falando assim, encontraram um novo livro da Bíblia, né? Então por que esse novo livro ele não é aceito hoje como Bíblia, né, como um cânon? Então tem algumas questões que estão relacionadas a isso que definem o que é cânon e o que não é cânon, né? Então essa ideia que a igreja primitiva ela escolheu quais livros iam ser canonizados e quais não iam, né, é um problema, porque nos parece que se partiria de uma ideia de uma tábula rasa e que esses livros eles não tinham nenhuma diferença entre outros, eles escolheram meio que aleatoriamente, né? O processo, ele não foi assim, né? Não foi assim que aconteceu. Isso não era a maneira que os primeiros cristãos, eles usaram para definir o que seria a escritura do Novo Testamento, o que não seria essa escritura, né? Então é verdade que ocasionalmente alguém desafiaria a autoridade desses livros, né? Desses livros que foram herdados. E os cristãos, eles tinham que lidar com isso. Mas essa dúvida ela não surgia porque eles não selecionavam esses livros, eles não selecionaram esses livros dentre os livros que lá estavam, né? Eles receberam esses livros. Então havia uma tradição de geração em geração, uma tradição oral, que essas informações elas iam sendo passadas. Então havia uma posição humilde quanto àquilo que era considerado, que seria eventualmente considerado como o Novo Testamento, né? Porque eles não escolheram, eles não escolheram o que seria selecionado, eles receberam essas informações, né? E para isso houve critérios rígidos quanto a isso, né? Que foi justamente esses 4 critérios que eu coloquei na abertura do vídeo, que é a apostolicidade, a antiguidade, a ortodoxia e a universalidade. Então a apostolicidade ela aponta para a característica de um documento ser escrito por um apóstolo de Jesus ou por um companheiro próximo, né? Por exemplo, o caso de Lucas não era alguém que caminhou com Jesus, mas esteve próximo de quem caminhou. Inclusive, quanto a essa questão da apostolicidade, era tão forte para eles que alguns outros escritores ali no século II até o século IV ali tentaram colocar o nome de apóstolos para que esse escrito fosse validado como cânon, né? Então isso acabou, foi uma tentativa de enganar a igreja de alguma forma, né? Mas por esse critério ligado à apostolicidade, esses livros não foram aceitos no cânon. A antiguidade aponta para que um livro ter autoridade de um apóstolo, ele teria que ter sido escrito e datado no primeiro século, né? Os escritos depois disso, eles já não se qualificariam simplesmente porque todos os apóstolos, eles já teriam morrido até a virada do século II. Então tá, todo mundo, o último que morreu, que era João na ilha de Patmos, morreu ali no final do século I. A antiguidade, portanto, ela não era uma garantia sozinha da canonicidade, mas a falta de antiguidade imediatamente excluiria um livro. Já no critério da ortodoxia, era avaliado se o livro ele concordava com o padrão de verdade refletido na tradição oral doutrinária entregue por Jesus, né? Então, se havia algum livro que poderia eventualmente até ter algum tipo de apostolicidade, ter uma certa antiguidade, mas era contrário àquilo que Jesus havia deixado, esses livros foram descartados. E por fim, temos a universalidade. Os livros reconhecidos como os detentores de autoridade eram aqueles que os cristãos em toda parte do mundo, né, ali do ambiente deles, usavam e valorizavam. Se o livro surgisse de uma seita específica ou fosse usado
apenas uma parte específica, esse era também rejeitado, né? Então eu tinha esses 3 critérios básicos, eu trouxe aqui uma ideia bem geral, para vocês terem uma ideia de que haviam critérios e que, de fato, isso foi recebido, não foi escolhido, né? Então, eles receberam essa tradição oral e dentro desses critérios, isso foi, de certa forma, levada para frente, né? Então, se ficou alguma dúvida, se tem algum ponto que não ficou muito claro, que você acha que deveria ser mais aprofundado, comenta aí, manda para mim que no próximo vídeo eu trago de volta. Valeu, até a próxima!